Olá, aluno, tudo bem? Nós vamos estar estudando um pouquinho sobre a genética. Vamos entender os conceitos de hereditariedade e todas essas relações, né, em que as características dos seres vivos vão passando aí de um para o outro ao longo dos seus descendentes. A parte de genética tem alguns cálculos, né, onde vocês vão aplicar a propriedade distributiva, mas é bem facinho de se entender. O que eu quero que vocês entendam primeiro são os conceitos básicos de hereditariedade, as nomenclaturas e os seus significados, né, tá tudo bem descrito aí no slide, e depois a gente vai aplicar aí as leis relacionadas à genética. A mais famosa delas é a lei de Mendel, então a gente vai entender como essa lei funciona, e é muito importante aí para vocês entenderem, porque ao longo de todo o ensino médio vocês vão ver essa lei de Mendel várias vezes. Então, entender a aplicação dela no nosso dia a dia e na formação dos seres vivos é entender aí como essas bases da hereditariedade se estabelecem. E depois nós vamos entender um pouquinho como é que esse cálculo funciona, como a gente vai aplicar a propriedade distributiva para saber quais características os seres vivos podem ter aí ao longo da sua vida que irão ser herdadas dos seus descendentes. Tudo bem? Então assistam aí o vídeo, deixem as dúvidas na plataforma, né? E tenham bastante dedicação para entender esse assunto, porque ele é muito utilizado aí nas provas, né, de concurso, caso vocês tenham em mente fazer algum. Tudo bem? Então vamos lá, conceitos básicos de hereditariedade e genética. Vamos aqui a uma breve introdução. O que é a genética? Ela é a área da biologia que estuda a hereditariedade, os mecanismos envolvidos nas transmissões de características. O que isso significa? Que toda a informação que é passada de um indivíduo para o outro, ao longo da formação das suas células, vai ser estudado pela genética. Então, as características da célula que estão lá no DNA, lá no nosso RNA, é a base do estudo da genética. E se você não lembra, DNA significa ácido desoxirribonucleico, né? Esse nome grandão aí. DNA é apenas a sigla. E o que nós vamos estudar também na parte de genética? O gene. O gene é uma parte desse DNA, né? Um pedacinho dele. Vou marcar aqui para vocês. Ó, nós temos toda a fita completa de DNA aqui. E o gene será uma parte desse DNA. Esse gene vem com características que irão ser herdadas do nosso pai e da nossa mãe, né? Características que vêm aí dos gêneros diferenciados. E temos também os alelos. Alelos são variações de um gene. Então, são diferentes tipos de gene. Então, eu posso ter um alelo, por exemplo, para diferentes características do meu corpo. Eu posso ter um alelo para olhos claros, posso ter alelo para cabelos escuros, posso ter um alelo para cabelos encaracolados, posso ter um alelo para pele escura, enfim. Cada alelo é uma variação desse gene e vai ter uma informação genética ali muito importante. Para a gente relembrar como tudo se estabelece, vamos lá na parte de divisão celular, bem rapidinho, falar um pouquinho sobre a meiose. Na meiose, as células sexuais, né, germinativas, elas vão gerar 4 novas células diferenciadas. Então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ocorre essa modificação do gene. Olha aqui, ó. Esses genes, eles são compartilhados. Então, os cromossomos trocarão informações, o masculino e o feminino, e formarão um novo grupo de células. Esse novo grupo de células dará origem a um novo ser vivo, que vai possuir, olha aqui na parte final, ó, características tanto femininas quanto masculinas. Essas cores aí são fantasia, tá, gente? São escolhidas para poder diferenciar os cromossomos. Então, essas características, elas vão ser herdadas ainda lá na meiose, que é o processo de divisão celular. Então, essa célula, que era uma célula haploide, que tinha uma característica só, ela vai se transformar agora numa célula diploide, com características que virão tanto da parte feminina quanto da parte masculina, para poder gerar um novo ser vivo. E nesse esqueminha que vocês estão vendo aqui, a gente tem a demonstração dos alelos. Então aqui, ó, esse homem, ele é
heterozigoto. Por que, professora, você está dizendo que ele é heterozigoto? Porque esse A maiúsculo diz pra gente que ele tem uma característica que é dominante. E essa mulher aqui também é heterozigoto, porque ela possui uma característica que também é dominante. Cada um deles tem pares sexuais diferentes, alelos diferentes. O homem tem o cromossomo masculino, claro, e a mulher tem o cromossomo feminino, características sexuais referentes ao gênero. Numa possível reprodução, né, essas características deles dois serão distribuídas aos filhos, né? Os filhos herdarão essas características genéticas. E os seus descendentes terão informações que vieram dos pais, dos seus antecessores. Essas informações aqui, olha, vocês estão vendo aqui embaixo, nós fizemos nessa aplicação distributiva. Tem característica que veio do azul do pai, tem característica que veio do vermelho da mãe. O segundo também com características azuis que vieram do pai e características de vermelho que vieram da mãe. Mas esse aqui teve uma característica recessiva, olha o A pequenininho, tá? A letra minúscula significa que essa característica ainda não apareceu, tá? Ela está escondida, mas ele tem características da mãe. Por isso que às vezes a gente observa, né, em algumas famílias que os filhos às vezes parecem mais com um dos pais, né? Parecem mais com o pai do que com a mãe, ou mais com a mãe do que com o pai. Tudo isso porque as características dominantes são de um dos dois. Então, por exemplo, se você parece mais com o seu pai, a característica dominante é dele. Se você parece mais com a sua mãe, a característica dominante é dela. É isso que essas letrinhas maiúsculas e minúsculas querem dizer, tá? No estudo da genética. E assim, a gente observa que as características aparecem sim ao longo de todos os filhos, né? No caso aqui, estipulamos 4. Mas mesmo que essas características não estejam dominantes, elas estarão ali. É isso que eu quero que vocês entendam nesse estudo da genética, que só é possível formar um novo ser vivo a partir da meiose. A distribuição, né, dessas características vai acontecer ainda no momento da fecundação. E nesse slide nós temos as nomenclaturas, os conceitos, então eu vou pedir para vocês anotarem aí no caderno. O que é heterozigoto? É um indivíduo que possui 2 alelos diferentes. Então a gente viu lá um maiúsculo e um minúsculo, olha aqui, ó, alelos diferentes. Homozigoto é um indivíduo que possui alelos iguais. Esses dois aqui são homozigoto, ó. 2 minúsculos e esse aqui também, 2 minúsculos, tá? E locus gênico. Locus gênico é o local onde o gene vai estar no cromossomo. Então, aqui nesses 3 desenhos, ó, nós vimos 3 locus gênicos diferentes, tá? Em locais diferentes para cada um dos genes. Então, é o local exato onde a gente vai conseguir encontrar essa característica e conseguir manipular. Por isso que hoje em dia, né, com o avanço da tecnologia, se tornou possível encontrar esse locus gênico, né, na célula de um indivíduo e conseguir fazer essa modificação e assim, por exemplo, fazer clonagens, fazer técnicas, né, de manipulação in vitro e também estudos relacionados às células ósseas, né, as células que têm grande matriz celular para poder gerar um novo ser vivo. Então, vários estudos relacionados à manipulação genética estão sendo desenvolvidos graças a essa informação. E nessa foto, que é ampliada, né, a gente consegue ter uma noção dos diversos pares de cromossomos. Então, aqui, ó, um par identificado, 2, 3 e assim até 23. No caso aqui, 22, o próximo seria 23. Quando ocorre alguma alteração nesse cromossomo 23, nesse par, a criança nasce com alguma anomalia genética. Para esse caso aqui, é a síndrome de Down. Então, é assim que a gente consegue identificar anomalias, tá? Que, na verdade, são genéticas, ou seja, foram herdadas dos seus descendentes, né? Foram formadas ainda no momento da concepção. Então, lá naquela meiose, né, que eu posso dizer que é antes, né, da gravidez, quando a célula está se formando, tudo já está determinado ali. No momento em que aquela célula pronta se instala no útero, o que vai acontecer é o desenvolvimento, é a chegada dos nutrientes, é o crescimento e o desenvolvimento do embrião. Mas tudo é determinado
no momento da divisão celular, na meiose. Outros conceitos muito importantes sobre o estudo de genética, que é essencial que vocês saibam, e mais uma vez peço que anotem. Cariótipo é o conjunto diploide de cromossomos de uma espécie. Cromossomos homólogos são cromossomos que apresentam genes para o mesmo caractere, para a mesma característica, tá? Esses conceitos são só sobre cromossomos. E cromossomos heterólogos ou não homólogos são aqueles que não formam par, que ficam sozinhos, tá? Anotem aí essas características, essas informações, porque essas nomenclaturas vocês vão ver que se repetem. Então, vocês têm que saber o que elas significam. Outro conceito pra gente, ó, dominante é o alelo que se expressa sozinho, tá? Então, aqui, ó, esses dois aqui, esse azão, né, que a gente chama, A maiúsculo e A minúsculo, azão, azinho, são dominantes. Por quê? Esse maior, o maiúsculo está na frente. E os recessivos? É aquele que só se expressa em par, ou seja, ele só vai se expressar, só vai aparecer quando eles estiverem juntos, dois minúsculos juntos. Geralmente as características recessivas são as características mais diferentes, tá? Então, por exemplo, se eu for comparar uma pessoa do tom de pele negro, uma pessoa de tom de pele claro, o que é mais dominante? O tom de pele negro. E qual é o recessivo? O tom de pele claro, tá? Um sobre o outro. Claro que vai depender de famílias, né? Da sua descendência. Se você vem de uma descendência de pessoas de tom de pele claro, esse tom de pele vai se sobressair. Agora, se a sua descendência de tom de pele é escuro, essa descendência também vai se sobressair, tá? Uma questão familiar. E tudo isso para a cor dos olhos, cor do cabelo, tipo do cabelo, altura, até mesmo para doenças também. Então, tudo está relacionado aí ao gene, tudo está ligado a ele. E ele pode ser dominante ou recessivo, ok? Conceito importantíssimo também, genótipo. É o conjunto de genes de um indivíduo. Então, o genótipo é a informação que está dentro da minha célula, tá bom? Grava isso. Então, por exemplo, meus olhos são castanhos. Isso é um genótipo. Essa informação está dentro do meu corpo, mas também é um fenótipo. Por que fenótipo? Porque é uma característica que as outras pessoas podem ver, que a cor dos meus olhos é castanho, ou que o meu cabelo é encaracolado. Então, são características que as pessoas podem ver e pode ser alterado, tá bom? O fenótipo, ele pode ser alterado por outras ações humanas. Por exemplo, eu posso pintar o cabelo, posso colocar uma lente de contato, né? São características que podem ser modificadas. Já o genótipo, não. O genótipo é a informação da minha célula. Eu não tenho como remover todas as informações da minha célula. Isso é impossível, porque já nasceu comigo. Isso não se altera. Agora, vamos entender um pouquinho sobre o trabalho de Mendel, né? E foi através desse trabalho que essas pesquisas, né, que a genética começou. Então, lá quando a gente estuda as teorias da evolução, né, quando fala sobre Charles Darwin, Lamarck, eles falam que as características passam aos seus descendentes, mas eles não tinham nenhuma ideia da possibilidade de surgir uma ciência que fosse estudar essas características, né, como é o caso da genética. Eles não tinham nenhuma noção de que isso poderia existir. E Mendel, em contrapartida, está fazendo essa pesquisa em outro local, em outro momento do mundo, e analisa que essas características sim são verdade. E como é que ele analisa? Ele estuda ervilhas. Ele é um monge, né? Ele vive recluso num mosteiro, e lá eles têm ocupações, sim, né? Eles não ficam lá sem fazer nada, eles estudam, eles fazem pesquisas, né? Eles trabalham. Então, ele tinha esse trabalho com ervilhas, ele era um cientista, um monge cientista, digamos assim, e nessas pesquisas ele foi fazendo descobertas incríveis sobre essa questão de genética. Então ele escolheu as ervilhas por ser de fácil cultivo, terem gerações curtas, né? Ou seja, elas nascem rápido, crescem rápido e também dão frutos rápidos. E ele percebeu que essas características das ervilhas eram bem marcantes. E vamos ver aí que características são essas. Então aqui, ó, características das ervilhas, elas tinham a característica referente à semente, aqui ele tinha as dominantes e a recessiva. Então a semente podia ser lisa
ou enrugada, amarela ou verde. A cor da flor podia ser púrpura ou branca. A forma da vagem, né? Aquele caninho compridinho onde fica a ervilha, podia ser inflada ou podia ser comprida. Podia ser verde ou podia ser amarela. E também a altura da planta, que podia ser alta ou anã. E a posição da flor, que podia ser axial de lado ou podia ser lá na ponta, terminal. Então, eram características bem marcantes da ervilha que ele foi observando e foi vendo, foi analisando como isso se passava à frente. E o que ele fez? Ele foi cruzando ervilhas diferentes. Nós sabemos que para fazer uma reprodução sexuada nas plantas, nós temos que fazer a troca do pólen, né? O pólen é a célula germinativa da planta. Então, nós temos que fazer que esse pólen de uma flor encontre a parte feminina da outra flor, né? A reprodução das plantas acontece dessa maneira. E no ambiente, isso é possível através do vento, dos pássaros, né? Dos insetos, enfim, agentes polinizadores. Mas Mendel ia fazendo isso plantinha a plantinha. Ele ia pegando o pólen de uma ervilha com característica diferente, ia colocando pólen na outra ervilha com característica diferente. E assim ele foi vendo que as gerações que iam nascendo, né, dessa fecundação cruzada, desse pólen, eram diferentes, porém, uma era mais dominante do que a outra. As características de uma se sobressaíam sobre a outra, e essas eles davam o nome de dominantes, e as características que não apareciam, ele dava o nome de recessiva. Então vamos lá, analisando aqui a primeira experiência que ele fez. A geração P, a primeira geração, né, que a gente chama de geração parental, ele cruzou as sementes amarelas e as sementes verdes. Os filhos desse primeiro cruzamento aqui foi de 100% de semente amarela. Então, o que nós concluímos? Que o amarelo é o dominante sobre o verde. Agora, desses filhos aqui, dessa geração 100% amarela, ele fez um novo cruzamento de amarelo com amarelo. E a geração F2 teve o seguinte resultado: 75% de sementes amarelas e 25% de sementes verdes, ou seja, de uma proporção, né, de 3 para 1. Terça parte dessas sementes foram amarelas e uma parte foi verde. Então, mais uma vez, nós confirmamos que o amarelo é dominante sobre o verde para essa reprodução de ervilhas. Porém, nós afirmamos uma segunda coisa, que o gene verde, mesmo sendo recessivo, mesmo não aparecendo aqui, ó, nessa geração F1, ele estava lá. Ele apareceu na geração F2, sendo que agora de uma forma mais expressiva, né? 25% apenas, uma parte apenas. Mas ele ainda existe, ele ainda estava lá. E é dessa forma que a gente consegue explicar o porquê de em uma família, às vezes uma geração, né, nascer aí com olhos escuros e de repente um bebezinho, um membro mais recente da família nasce lá com os olhos claros, mas na verdade ele tem o gene recessivo que era lá de um bisavô, de um tataravô. Então essa característica pode não aparecer por um longo período, mas ela está lá, ela ainda está com a gente. Tá? Então isso também foi uma descoberta incrível aí na genética. Depois de toda essa observação, Mendel propõe então, descreve aí finalmente a sua primeira lei, que vai dizer o seguinte: cada característica hereditária é determinada por um par de fatores, os genes, herdados em igual quantidade, do pai e da mãe, né? 50% de um, 50% do outro. Os fatores de cada par se agregam-se quando os indivíduos produzem os gametas, ou seja, esses fatores se separam e depois se juntam novamente. Indivíduos puros homozigotos produzem gametas com o mesmo fator. E indivíduos híbridos heterozigotos produzem gametas com fatores diferentes, né? Aquele esquema do A maiúsculo e A minúsculo que a gente viu no slide anterior. E aqui uma representação de imagem da primeira lei de Mendel. Tá? Então aqui o cruzamento, olha,
das características diferentes, característica dominante, característica recessiva, característica dominante, característica recessiva. E a geração F1 é de 75% de característica dominante e apenas 25% de característica recessiva. Dessa maneira também, Mendel propõe os princípios da hereditariedade. Então, destaquem esse slide aí, anota no caderno que é muito importante. Então, o primeiro princípio, os filhos herdam os genes dos pais. Segundo, os genes são transmitidos através dos gametas, lá gameta masculino e feminino que nós vimos anteriormente. Terceiro, cada gameta contém um conjunto completo de genes específicos da espécie. 4. Os genes ocorrem aos pares no indivíduo, ou seja, não tem nenhum gene sozinho. Ele precisa encontrar um par. Então, sempre o par do gene masculino vai ser um gene feminino. Sempre vai estar dessa forma na natureza. Isso já foi condicionado, né? Feito assim. As versões de cada gene ou alelos separam-se na formação dos gametas, tá? Então, por exemplo, uma célula da minha pele, né, uma célula do meu sistema digestório, por exemplo, ele tem todos os gametas, tá? Ele tem todas as informações genéticas. Mas a minha célula reprodutiva só vai ter metade desses gametas, justamente porque a outra metade ela só vai encontrar onde? Na célula do gênero oposto. Agora, aplicando a lei de Mendel em outros tipos de seres vivos, né? Vamos fazer aí com o coelho. Nessa aplicação, a gente vai utilizar outra forma de distribuição, que é o quadro de Punnett. É só a gente fazer o cruzamento entre as letras. Então, aqui eu tenho dois tipos de coelho. O coelho cinza, nomenclatura para ele é o chinchila. E o coelho em branco, a nomenclatura para ele é albino. Tá? Isso é nomenclatura relacionada à raça, né, e à genética. O coelho chinchila, ele é dominante aqui, ó, ele é azão. E o coelho albino, ele é recessivo, ele é azinho. Então, num possível cruzamento entre esses dois coelhos, eu terei filhotes heterozigotos. Um azão que veio aqui do pai ou da mãe, né, e um azinho que veio do outro, né? Vamos colocar aqui azul masculino e vermelho feminino. Enfim, cada informação genética veio de cada um dos dois coelhinhos. A geração F1 será de 100% chinchila, ou seja, 100% dos coelhinhos serão cinza, porque o cinza, ó, é dominante sobre o albino. Mas e a geração F2? E os filhotes desses coelhinhos aqui, chinchila, como serão? É isso que o quadro vai estar explicando. Eu vou fazer o cruzamento, ó. Aqui, feminino, azão, azinho, masculino, azão, azinho. Cruzando esse azão aqui, esse com esse, eu terei azão, azão, certo? E esse com azinho, eu terei azão, azinho. De novo, esse com esse daqui, azão, azinho. E agora, esse azinho, deixa eu voltar todo aqui. E agora, só esse azinho minúsculo com esse daqui também minúsculo. Azinho, azinho. Então, o meu resultado será de 25% de chinchilas homozigoto, que são azão, azão. 50% de chinchila heterozigoto, que são esses aqui, ó, azão, azinho, e 25% de chinchila albino, azinho, azinho. Então, a característica recessiva não apareceu na primeira geração, mas ela estava lá e apareceu na segunda geração através aí do cruzamento entre essa informação genética nas células. Vamos a mais um exemplo para a gente poder entender melhor? Aplicando a primeira lei de Mendel, o exemplo, o homem sardento é heterozigoto, para esse caráter, casou-se com uma mulher sardenta. Sardas são aquelas pintinhas, né, no rosto, geralmente quem é ruivo tem bastante. Então, esse homem heterozigoto, ou seja, ele é azão, azinho, casou-se também com uma mulher que tinha essas sardas. O casal teve 2 filhos, um com sardas e outro sem sardas. Qual é o caráter dominante? Quais genótipos dos indivíduos envolvidos no problema? Vamos entender?
Se o casal tiver 4 filhos, eles serão 3 sardentos e 1 sem sarda? O que vai acontecer? Então, vamos levar em consideração aí a combinação dos alelos em cruzamentos, que isso pode ser um evento independente, gente, aleatório, ou seja, não tem uma regra. Pode acontecer como pode não acontecer. Tudo vai depender ali do sorteio genético, né, que acaba acontecendo ali na hora da formação do ser vivo. Eu digo sorteio genético, mas é uma brincadeira, né? Porque é algo que não tem como a gente prever o que pode acontecer, tá bom? As diferenças e as bases, né, são as mais próximas possíveis, tá? Então, vamos ver aqui o que pode estar acontecendo. Para essa situação, eu vou aplicar o heredograma ou a genealogia. É a mesma coisa lá da continha da distributiva, que eu fiz com azão, azinho, só que agora é como se eu estivesse mostrando para vocês o gráfico. E nesse gráfico eu tenho as seguintes nomenclaturas, ó, o quadrado vai representar o sexo masculino e o círculo o sexo feminino. Nesse caso aqui, esse homem é normal e essa mulher também é normal, ou seja, eles são heterozigotos. Esses dois tiveram 2 filhos. Olha, uma filha afetada com as sardas e um filho normal, tá? Uma filha com sardas e um filho normal. Essa filha casou-se com um homem normal e teve uma filha também normal. E esse filho casou-se com uma mulher normal e teve 3 filhos aqui, ó. Esses tracinhos aqui saindo dele significam a continuação familiar. Esse filho, uma filha normal, né? 2 filhas aqui, ó. O círculo são as meninas. 2 filhas normais e um filho afetado. E assim a gente agora consegue identificar quais são os genótipos. Quem são os genótipos aqui, ó? Para esse casal ter uma filha afetada, esses afetados sempre serão os recessivos. Sendo recessivos, eles serão azinho, azinho. Então, todos os afetados, eles terão, né, no seu genótipo o azinho, azinho. Interpretando esse heredograma, gente, nós vamos ter esse casal aqui sendo heterozigoto, né, azão, azinho e azão, azinho, porque eles tiveram um filho recessivo, né, afetado. Essa filha, né, casou-se com um homem normal. Aparentemente, esse homem normal pode ser tanto homozigoto quanto heterozigoto. Eu acredito, né, que ele seja homozigoto porque essa criança aqui, essa filha, nasce normal. Esse filho, ele é heterozigoto com certeza, assim como a mãe e o pai. Por que eu digo que ele é heterozigoto, azão, azinho? Porque na geração segunda dele, né, os filhos dele, um deles é afetado e os outros 2 são normais. Então, esse afetado aqui representa para mim que esse homem é heterozigoto e essa mulher aqui também é heterozigoto, porque ela precisa ter um gene recessivo para o filho ser recessivo também. Lembre-se que um gene veio da mãe e o gene veio do pai. E dessa maneira eu consigo então desvendar as características do genótipo de cada uma dessas pessoas envolvidas nesse problema, né? Envolvidas nessa situação aí relacionada à genética, tá bom? Através do heredograma. O que nós vamos ter mais atenção são aos conceitos, tá? E ao cálculo aplicando a distributiva. Então, ficam aí para vocês as atividades do livro, né? Ficam também as perguntas, né? Dúvidas que possam surgir aí sobre os assuntos. Peço que vocês digitem lá na plataforma e continuem mantendo o contato, tá bom? Então, tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.